Uma terça-feira crucial se apresenta. Neste dia, torcedores do Vasco da Gama vivem uma grande expectativa em relação ao avanço das negociações entre o clube e o novo treinador para firmar um contrato. A direção do clube deseja contar com este profissional que também nutre o interesse em comandar a equipe. Agora trago a vocês, torcedores, todos os pormenores dessa conversa. Neste momento, o clube parece ter um caminho favorável para garantir a contratação do técnico que levou a equipe à conquista da Libertadores no ano de 2023. Além disso, mostrarei imagens do técnico interino que ocupa a função de diretor técnico do clube e do presidente, ambos reconhecendo o valor desse profissional e comentando suas habilidades. Recentemente, esse treinador participou de uma entrevista em um programa esportivo onde compartilhou declarações que evidenciam a harmonia entre seu estilo e a filosofia do Vasco da Gama. Este conteúdo já começa de forma intensa, repleto de informações e novidades. Antes de avançar, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, sou um apresentador e este espaço é voltado para os torcedores do Vasco. Estou presente diariamente com novos vídeos, sempre às 7 horas da manhã. E também com conteúdo à tarde e à noite para mantê-los atualizados sobre tudo que envolve o clube. Então, amigo vascaíno, se você está acompanhando, curta este vídeo para contribuir com o nosso crescimento e divulgação. Compartilhe e inscreva-se, pois sua participação é essencial para nós. Vamos seguir em frente e falar sobre o Vasco da Gama. Antes de abordar a situação do treinador, quero compartilhar uma informação rápida sobre a condição financeira do clube. Estamos prestes a completar um ano sob a nova gestão com a data oficial marcada para o dia 15 de maio, quando se encerrará o primeiro ciclo do atual presidente no comando do clube. Neste momento, os associados do presidente estão se conectando a uma empresa que irá procurar propostas para a venda do departamento de futebol. Isso indica que decisões significativas estão sendo tomadas. O presidente está se movimentando para facilitar a venda da nova estrutura administrativa. Recentemente, pouco se falou acerca dessa nova configuração, e essa informação se revela bastante importante, salientando que mesmo com a proteção que o presidente mantém em relação ao futebol e ao clube em geral, seu foco se mantém na venda da nova estrutura. O papel da empresa atualmente é semelhante ao que uma outra organização desempenhou anteriormente, atuando como intermediária entre o clube e investidores que no passado receberam uma comissão por suas transações. Um portal de notícias buscou contato com a empresa para discutir a situação, mas tanto a empresa quanto o clube decidiram não se pronunciar por hora. Portanto, esta é uma informação muito significativa que voltaremos a abordar em breve, visto que o clube já contratou uma empresa para tratar da venda da nova estrutura. Boas notícias estão a caminho, então permaneçamos atentos e conectados e, claro, qualquer nova atualização estarei trazendo para vocês. Agora vamos explorar a questão técnica, pois após a saída de um treinador, o clube está em busca de um novo profissional. E olha, torcedor, analisando os últimos treinadores que passaram pela equipe, é fundamental estarmos atentos e, evidentemente, qualquer novidade será compartilhada. Vamos então explorar o aspecto tático, já que após a saída de um técnico, o clube busca um novo líder. Ao analisarmos os últimos treinadores que passaram pela equipe, a situação realmente se mostra alarmante. Neste instante, é exibido na tela o desempenho dos últimos 7 técnicos, incluindo aqueles que tiveram 2 passagens. Antes de um deles, tivemos outro à frente do time, e após ele, o treinador que apresentou o melhor desempenho até o momento foi um que em 3 jogos alcançou um aproveitamento elevado. Ele venceu uma equipe fora de casa, derrotou outra em sua casa e empatou com uma terceira também em seu estádio nas rodadas recentes do Campeonato Brasileiro. Abaixo desse técnico, há outro que atuou apenas durante uma gestão. É importante ressaltar que falamos não do aproveitamento total, mas sim do período que se iniciou com a eleição do presidente.
onde esse treinador contabilizou 17 partidas com um balanceamento de triunfos, empates e derrotas, resultando em um aproveitamento razoável. Logo abaixo dele encontramos o atual treinador que em um número considerável de jogos conquistou um total de vitórias, empates e derrotas. Vale lembrar que a maioria de seus triunfos ocorreu em competições regionais, o que torna esse aproveitamento de certa forma enganoso, pois as vitórias foram contra adversários de menor relevância. Também há um outro treinador que aparece abaixo deste, que em sua segunda passagem obteve um desempenho considerável e alcançou as semifinais de uma competição nacional. Em sua primeira passagem, seu desempenho foi inferior quando o time se classificou contra um adversário na terceira fase de outra competição. Por fim, abaixo dele está um treinador com um aproveitamento bem abaixo do esperado, tendo disputado poucos jogos e registrado uma quantidade de empates durante o Campeonato Carioca deste ano. Um dos técnicos neste momento apresenta um desempenho mediano em uma competição nacional. Abaixo dele, há outro treinador com um rendimento baixo, enfrentando um número limitado de jogos e empatando em uma competição estadual deste ano. Os índices de aproveitamento estão bastante insatisfatórios, é impressionante perceber a situação do clube e notar que os técnicos que passaram pela equipe não conseguiram em nenhum momento realizar um trabalho que correspondesse às expectativas. É surreal observar que nenhum deles conseguiu se adaptar. O grande objetivo da atual gestão é encontrar um técnico que se identifique com o clube, que consiga desenvolver um trabalho de qualidade. Essa tarefa recai sobre um treinador que recentemente conquistou um título importante, embora sua passagem por outra equipe não tenha sido das melhores. É um profissional que traz muitos conceitos, possui uma visão inovadora e é amplamente respeitado pela diretoria. Ele estava na mira de outra equipe, mas recentemente soubemos que essa equipe fechou a contratação de um novo técnico que é um auxiliar da seleção. Além disso, outro membro da comissão técnica também se junta a essa equipe. E a expectativa é que um terceiro profissional entre como auxiliar, reforçando a comissão. Assim, a situação dessa equipe já está definida com um novo comando, o que pode abrir mais possibilidades para o clube em suas negociações. Atualmente, não existem outras equipes buscando negociar com esse treinador, o que facilita bastante o diálogo. Recentemente, o clube iniciou as conversações que estão em andamento neste momento. O técnico que está livre no mercado há algum tempo é sem dúvida o favorito da diretoria para ocupar a posição deixada pela saída do treinador anterior. As informações são de que o Gama começou a dialogar sobre possibilidades e essas conversas estão em andamento neste instante. O treinador, que possui 51 anos, está disponível no mercado desde janeiro, ou seja, já se passaram mais de 4 meses, com 3 deles sem um clube. Ele é considerado a principal escolha do presidente Pedrinho para o cargo deixado por Fábio Carille. Há indicações de que a diretoria do Vasco está em contato com a equipe do ex-técnico, que conta com a representação de um empresário. Diniz manifesta interesse em trabalhar no Rio de Janeiro, o que é um aspecto muito positivo. Ele reside na cidade e vê com bons olhos a ideia de voltar ao Vasco após seu breve período em 2021, quando treinou o clube em apenas 12 partidas. Atualmente, Fernando Diniz parece inclinado a aceitar a proposta do Vasco. Informações indicam que tanto Diniz quanto seus representantes estão dispostos a negociar uma redução no salário para viabilizar o acerto com o Cruz Maltino. O treinador tinha um vencimento de R$1 milhão no Cruzeiro, enquanto o Vasco pagava a Carille R$750 mil. Portanto, o clube precisará encontrar um consenso em relação a esse aspecto. Na minha perspectiva, se Carille recebia 750 mil, o ideal seria pagar 1 milhão a Fernando Diniz. Isso é o que acho. Contudo, o Vasco ainda está em negociação com os representantes do treinador e a expectativa em relação à remuneração dele ainda está sendo ajustada. Além disso, é fundamental destacar que tanto Fernando Diniz e seus representantes quanto o Vasco precisam chegar a um acordo sobre o projeto esportivo e as questões financeiras. Pedrinho é um admirador declarado do trabalho de Diniz e, neste momento, ele é a prioridade do clube.
O técnico vê com bons olhos a possibilidade de fazer parte da equipe? Diniz tem uma grande consideração pelo presidente Pedrinho e, para efeito de comparação, é possível pensar em outras lideranças que estiveram à frente de clubes recentemente e tentaram contratar Diniz. O treinador percebe que Pedrinho se destaca em relação a esses outros dirigentes. Ele é alguém que compreende o futebol e o fato de Diniz ter a oportunidade de se juntar ao Vasco, sabendo da admiração de Pedrinho pelo seu trabalho, oferece uma segurança a mais. Diniz acredita que Pedrinho será uma espécie de suporte ajudando a enfrentar os desafios que poderão surgir. Esse aspecto é fundamental, já que ele se sentiu bastante isolado em sua passagem anterior. A integração de Diniz ao Vasco é reforçada pelo fato de que Pedrinho admira seu trabalho, o que significa que o presidente será um suporte para o treinador, oferecendo ajuda nas pressões que ele enfrentará. Isso é uma questão crucial, especialmente considerando que Diniz se sentiu muito sozinho durante sua passagem pelo Cruzeiro. Ele teve a impressão de que não havia uma liderança realmente disposta a apoiar suas ideias, o que resultou em uma sensação de vulnerabilidade na sua experiência no clube mineiro. Agora, com Pedrinho à frente do Vasco, a dinâmica promete ser totalmente diferente. O clube deseja contar com Diniz, que está animado com a possibilidade de assumir a equipe enquanto as negociações seguem em frente. Para os torcedores do Vasco, considero sinceramente que Diniz é uma escolha que se encaixa perfeitamente com a essência do clube. Recentemente, Diniz deu uma entrevista a um meio de comunicação onde abordou não apenas sua trajetória profissional, mas também suas visões pessoais e sociais. É interessante notar que Fernando Diniz realmente encarna a essência do Vasco da Gama. Ao escutar suas declarações, fica evidente o que quero dizer. No Brasil, frequentemente menciono que nosso maior desafio é de natureza psicossocial muito mais do que técnico. A formação social da maioria dos jogadores que alcançam o sucesso é marcada por lares desestruturados e falta de apoio emocional, o que gera uma perda de muitos talentos criativos, pois não sabemos como acolhê-los. Quando se comenta sobre o estilo de jogo brasileiro, é claro que essa questão se relaciona com o que era praticado no passado, que hoje não se sustenta por si só. O jogo de rua, onde crianças podiam jogar livremente sem a intervenção de adultos, está se tornando cada vez mais raro. Essa redução é real e, se houvesse uma abundância desse tipo de experiência, talvez a situação fosse diferente. Na minha opinião, a Europa tem estudado e desenvolvido métodos mais sérios e estruturados de forma mais profunda e também em termos econômicos, buscando maneiras de fortalecer suas equipes para competir com o futebol brasileiro e sul-americano. Como um todo, a Europa, ao longo da sua trajetória, tem se dedicado a analisar e desenvolver abordagens mais estruturadas e consistentes em relação ao futebol, buscando maneiras distintas de entender o jogo com o objetivo de fortalecer suas equipes e obter vantagem sobre o futebol brasileiro e sul-americano em geral. De fato, essa abordagem tem se concretizado? Aqui, ainda preservamos um estilo de jogar que é característico, algo que necessita ser incentivado e aprimorado para que possamos melhor integrar nossos atletas. Se não formos capazes de apoiar nossos jogadores mais habilidosos à essência do nosso estilo brasileiro de jogo, poderá ser prejudicada. A perda de talentos promissores que surgem em São Paulo é alarmante, pois não se tem certeza de quantos deles conseguirão se destacar no futuro. Esses atletas têm o potencial para trazer um grande retorno. Ao observar o desempenho dos nossos craques, notasse que a criatividade é uma característica marcante. Muitos desses ícones vêm de origens modestíssimas e a maioria não teve acesso à educação formal. O jogador brasileiro possui uma maneira de atuar inconfundível e é fundamental entender como acolher, orientar e desenvolver um estilo de jogo que aproveite essas qualidades. Isso se torna crucial para reinventar a forma brasileira de jogar, pois é vital valorizar o talento, o drible e a estética do jogo, ao mesmo tempo em que se ensina também os fundamentos táticos e a cooperação em campo. Trata-se de um aprendizado essencial para preservarmos a essência do nosso estilo. Portanto, para que possamos continuar a manter a nossa maneira brasileira de atuar, é imprescindível retomar a confiança em nossas características e no perfil dos jogadores que possuímos.
É notável que um canal voltado para o futebol está se aproximando da marca de 150 mil inscritos e a colaboração dos torcedores se torna fundamental neste momento. Os torcedores devem interromper suas atividades agora e se inscrever. Ao realizarem essa ação, eles se tornarão inscritos e contribuirão para o alcance dessa meta. Além de se inscrever, é importante ativar as notificações para garantir que todos os vídeos cheguem até eles, evitando que percam qualquer informação relevante sobre o time. E não se esqueçam de manifestar seu apoio, pois isso é de suma importância. Também é interessante conhecer um canal que integra esse grupo e oferece mais uma opção para acompanhar tudo sobre a equipe. Esse canal está prestes a atingir 500 inscritos e já possui um acervo considerável de conteúdo. Nele, os torcedores encontrarão trechos das entrevistas coletivas, além da íntegra disponível para quem deseja assistir. Para aqueles que preferem não perder tempo com a íntegra, há resumos dos principais tópicos discutidos na coletiva após a partida que resultou na saída do técnico. Ademais, também estão disponíveis a zona mista e coletivas do ex-treinador, tudo para facilitar o acompanhamento. Portanto, é um conteúdo que não pode ser deixado de lado. Os torcedores são peça-chave para o sucesso de um projeto dentro do clube. É intrigante imaginar a participação de novos talentos da base em São Januário, um clube que também se dedica à formação de cidadãos. Compartilhar opiniões sobre o novo técnico é igualmente essencial, ressaltando toda a admiração que ele recebe. Os atletas que se desenvolvem no Vasco dentro de São Januário representam uma instituição que forma cidadãos e refletem a filosofia do treinador. Além disso, é importante destacar as percepções de dois jogadores sobre Fernando Diniz. Existe uma admiração notável e é essa admiração que faz com que o Vasco esteja disposto a apoiar o comandante. É interessante notar que Diniz se destaca nessa função e é exatamente por isso que ele vem conquistando sucessos. Também enfrenta derrotas, o que é natural, uma vez que o futebol pode ser injusto e não segue regras precisas. No jogo do Vasco, por exemplo, ele teve desafios significativos sem contar com um atleta fundamental para sua estratégia. Optou por apostar em um jovem talento, mas o Vasco não conseguiu converter essa superioridade em gols, mesmo apresentando uma intensidade maior. A presença desse jogador é crucial nesse cenário. Acredito que o Vasco tomou uma decisão acertada ao tentar escalar jogadores que proporcionassem mais intensidade e capacidade defensiva, desequilibrando o estilo de jogo de Fernando Diniz. Realmente, a falta desse atleta fez diferença. Costumo dizer que quem não consegue atuar com Diniz não consegue se encaixar em nenhum esquema, pois é fácil perceber que quando um jogador tem a posse da bola, dispõe no mínimo de 3 ou 4 opções de passe. Se ele falha, é porque claramente não está preparado. No entanto, esse processo é desafiador, não há um método infalível. É complicado definir qual é o caminho mais eficaz. Frequentemente debatese sobre a necessidade de um técnico ter vasta experiência, mas é comum observar profissionais competentes obrigados a passar longos períodos nas divisões inferiores antes de serem considerados para um papel na primeira divisão. Para assumir uma seleção, a exigência parece ser ter, no mínimo, 2 ou 3 títulos relevantes para validar sua trajetória. Agora, se refletirmos de maneira lógica, é pertinente questionar por que um treinador que consideramos apto deve iniciar sua carreira nas divisões inferiores. Quais são suas chances de realizar um trabalho notável em uma equipe com um elenco e estrutura deficientes? Para justificar um processo como esse, é essencial refletir. Se pararmos para pensar de maneira lógica, analisamos por que um treinador que consideramos habilidoso deve iniciar sua jornada em uma divisão inferior. Quais são suas chances de fazer um trabalho excepcional em um time que teoricamente conta com um material humano e uma estrutura insuficientes? Assim, um treinador que começou sua trajetória em um grande clube pode enfrentar uma pressão adicional no início, sendo visto como alguém sem experiência. Acreditamos que essa vivência deve ser adquirida em uma equipe de menor destaque. Em outras ligas, temos exemplos de treinadores que brilharam em grandes clubes e assumiram times que, apesar de não serem campeões, têm sua relevância. Isso levanta a questão sobre o potencial dos seus trabalhos.
O técnico de uma seleção que possui experiência em grandes clubes frequentemente é reconhecido por sua proposta de jogo, o que pode gerar desconforto em parte da mídia que acredita que é necessário ter um histórico repleto de conquistas para estar ali. Já tivemos situações em que treinadores com muitos títulos não obtiveram sucesso e, por outro lado, um técnico que assumiu uma seleção sem experiência anterior na função conseguiu disputar uma Copa. Portanto, avaliar o trabalho é uma oportunidade valiosa. Não estamos colocando alguém sem respaldo, assim como outras seleções que contaram com campeões mundiais que começaram em cenários semelhantes. Avaliar o trabalho é respeitar o processo, não sabemos se ele continuará ou não, mas tecnicamente, desconsiderando resultados, ele tem plena capacidade para assumir o papel de treinador. E para os torcedores, é estimulante saber que ele pode ser o novo técnico do clube. Deixe sua opinião, pois quero entender sua perspectiva. Estou interessado em conhecer sua perspectiva. Este é o vídeo inaugural desta terça-feira. Em breve trarei mais atualizações e conteúdos para todos. É sempre válido trocar ideias e se inscrever. Um cumprimento a todos que apreciam o futebol nacional. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Jorge Sampaoli foi oficialmente apresentado como o novo técnico do Vasco da Gama em uma cerimônia repleta de expectativas no centro de treinamento do clube, no Rio de Janeiro. O treinador argentino chega com a missão de devolver à equipe a elite do futebol brasileiro e retomar o prestígio da histórica camisa Cruz Maltina. A contratação de Sampaoli gera grande repercussão, não só pelo seu nome e currículo, mas também pela abordagem agressiva e envolvente que o técnico promete trazer ao time. Sampaoli, conhecido por seu estilo de jogo intenso e ofensivo, irá transformar o Vasco em uma equipe que busca sempre o ataque e não se intimida diante de adversários de peso. A filosofia do treinador promete trazer um novo dinamismo ao time, que passa a ser visto como uma equipe que, com o comando de Sampaoli, pode se tornar competitiva novamente em competições de grande porte. Em sua apresentação, Sampaoli destacou o desafio de assumir um clube com a grandeza do Vasco e reforçou que sua principal missão será colocar a equipe em evidência no cenário nacional. É um momento muito especial para mim, um desafio que abraço com muito respeito. Estou aqui para ajudar o Vasco a retomar o seu lugar no futebol brasileiro, afirmou o argentino, com entusiasmo e confiança. O treinador chegou acompanhado de sua comissão técnica e foi recebido com muitos aplausos pelos jogadores e pela diretoria do clube. O presidente Jorge Salgado se mostrou otimista com a chegada de Sampaoli e destacou a importância dessa contratação para os próximos passos do Vasco, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições de base e copas. Para ele, a chegada do técnico representa um marco importante na reconstrução do clube, que já vem se destacando pela melhora estrutural e a busca por novos investimentos. Sampaoli, que já teve passagens de sucesso por grandes clubes como Sevilha, Marseille e pela seleção chilena, possui um estilo de jogo que é focado no domínio da posse de bola e na marcação alta. Sua filosofia vai ao encontro das expectativas da torcida vascaína, que busca ver seu time competitivo e brigando por títulos. Além disso, o técnico demonstrou um compromisso claro em trabalhar com a base e explorar ao máximo as qualidades dos jogadores que já estão no elenco, visando uma renovação dentro do clube. Com a chegada de Sampaoli, o Vasco agora tem a chance de se reconstruir e almejar grandes objetivos no futebol brasileiro. O clube, que tem uma torcida apaixonada e uma rica história, agora aposta na experiência e no conhecimento tático do argentino para alçar voos mais altos. Com os treinamentos já iniciados, o Vasco espera ver rapidamente os frutos desse novo capítulo, que promete ser repleto de emoções e conquistas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.